E o que você viu lá de maquinário diferenciado, assim? Eu vi mais as coisas... eles têm hoje em dia um estúdio de pesquisa, de melhora do M5, que nós vamos falar sobre isso. Eu vi também vários equipamentos antigos que ele usava, inclusive aquelas fitas antigas que ele usou para fazer os estudos sobre isso. Tudo foi amparado pelos espíritos. Na época, os caras falaram para ele para fazer dessa forma, ele foi tentando encontrar um meio termo. Tem essa parte do estúdio que eu te falei, né? Onde você faz as técnicas lá dentro, é tudo controlado pelo estúdio lá de fora, uma pessoa fica monitorando você quando vai deitar, por exemplo. Você vai deitar nesse local, para fazer no estúdio dele lá, para fazer projeção nasal, por exemplo, é colocado em você as EEGs, que são aqueles leitores na sua coisa, é colocado em você o oxímetro para verificar como é que está o seu processo de respiração ali, e tem um monte de coisinha que é feito durante, inclusive eles, no tempo em que eles ligam a ativação dos chakras, eles vão monitorando, então você sai dali de dentro com um gráfico de como foi as suas ondas cerebrais, como que você reagiu ali dentro. Então, nisso foi bem legal, assim, não tem isso aqui, por exemplo. A gente não consegue entender como é que funciona a gente fora, como é que funciona a gente dentro, como é que a gente monitora o nosso sono, né, ou como você ficou durante o exercício. Então, é bem legal, assim, esse maquinário dos caras lá. Eles têm, parece que 2 estúdios completos, assim, com essas coisas. Coisa de gringo, né? Coisa de gringo. E tudo baseado, assim, né? Os caras tentam ao máximo... Porque se eles não fazem isso, o americano, ele não leva a sério nada que não é muito científico, assim. Então, com isso, eles conseguem fazer um embasamento. Então, tudo deles é embasado. Lógico que com isso, eles acabam fechados, como eu falei, naquele nicho deles só, né? Eles ficam muito ali. Mas mesmo assim, eles pesquisam de um jeito muito profundo e que você indo lá e vendo, assim, você sai assim, velho... É assustador a seriedade com que os caras pesquisam aquilo. Você percebe que a gente não faz assim. A gente vai no local, vamos fazer uma técnica, vai deitar, meio que vai... A Deus dará. Então, poxa, fazer um negócio guiado, que é essa técnica que eu estou tentando fazer agora, essa nova técnica completa 5 que eu vou fazer para ajudar a sair do corpo, ela vai ter... o Bob fez isso. A própria respiração com o Om, que é um bija mantra usado pelos hinduístas há muito tempo. Você conhece, né, o Om? Eles, por exemplo, na hora que eles falaram para mim do Om, você respira e solta Aí eu falei, poxa, mas isso não é uma técnica hindu antiga? Eles não explicavam isso. Aí parecia que é uma técnica deles. Mas eu chamei atenção sobre isso de forma educada. Eu falei, não, aí, só após aí eles explicavam. Então eles pegaram várias coisas funcionais, colocavam dentro, mas não tem a didática de explicar que aquilo eram coisas que o Bob ia pesquisar a fundo e trazia para ali. Coisa que a gente jamais deixaria escapar aqui. A gente falar isso aqui, nessa técnica que a gente está usando, uma técnica muito antiga, funcional, que faz ressoar o crânio e com isso ativar o chakra. De verdade funciona. Você vai mudando o tom, até você deixar os dentes numa posição... Que fica batendo aqui. Perceba que chega a hora que seu dente começa a vibrar. Quando o seu dente vibra, significa que seus ossos estão vibrando. Então, essa área daqui vai ativar mais fácil. Então, de fato, funciona. Isso é muito antigo, são os bija mantras. Vamos tentar aqui, Guru? Vamos lá. Ou nós... Quer fazer? Vamos tentar o On, então. Vamos lá. Tem que... Quando você fizer o On, você puxa a respiração. Na hora que você soltar, você pode soltar de boca aberta ou boca fechada. Eu gosto mais de boca fechada, que encosta meus dentes, aí eu vou mudando a tonalidade. Na hora que seu dente começar a vibrar, você encontrou a tonalidade que encaixa na sua caixa torácica, na cabeça. No crânio, né? No crânio. Isso significa que vai vibrar essa parte aqui, vai fazer com que o chakra frontal também ative através daí. Por isso que não é só um tom qualquer. Porque eu posso fazer um tom aqui que não é o seu. Sim, sim. Cada um vai vibrar. Exato. O tamanho da sua cabeça, da parte interna, vai fazer com que você crie tonalidades diferentes. Quando eu era criança, eu gostava de brincar com isso, com essa vibração. Quando os dois dentes, assim, eles começam a ter uma micro vibração tão... Você não encosta muito, você deixa eles perto. Eles ficam, como se tivesse... pairando, assim, na verdade. Eles estão juntos, mas separados. Né? Então vamos tentar aqui, vamos ver se eu consigo fazer. Vamos ver. Puxa a respiração, o máximo que puder e solta. A minha é essa aqui. Às vezes ele vibra... Concentra a sua atenção aqui. Você tem que sentir vibrar aqui em cima. Faz aí, Dudu.
Faço, não, mas eu queria ouvir a sua. A minha é essa aqui, né? Isso aí você vai fazendo e aí o que acontece? A respiração, ela já naturalmente é uma movimentação energética natural. Quando você começa a fazer, é a primeira parte da técnica. Você começa de cara já vibrando, porque o chakra principal para o processo de abertura da experiência corpórea é o chakra frontal, pelo fato dessa abertura, ele é ligado à lucidez, à percepção de rememoração posterior, e essa é a primeira parte. Isso você vai ouvir no M5 desde o começo que a gente vai falar sobre. Em seguida, uma das coisas que eu percebi, sem querer, nessa técnica que a gente vai fazer foi o seguinte, que o medo é uma forma de concentração incrível. E eu comecei assim, você sabe o corredor, você conhece uma casa que você tem medo, a casa da sua avó antiga, que você vai no corredor, você tem medo, você passa, já foi à noite na cozinha, quando você olha pro corredor, tem uma pessoa lá no fundo, você tem medo do escuro? Já aconteceu com você isso? Uhum. Então pronto, eu comecei a fazer um experimento assim, sozinho. Eu ia até visualmente esse corredor e olhava, e sentia um medo tão grande quando eu fazia isso, que vibrava todo o meu corpo. Então eu comecei a perceber que o medo, ele ativava o meu sistema energético mais facilmente. Isso vai estar dentro da técnica também. Mas eu não podia usar o medo de forma negativa. Então o que eu fiz? Durante a técnica, você vai entrar de forma com os microfones binaurais que eu vou usar, que são microfones 3D. Um espírito, como se fosse uma voz de uma pessoa andando pelo quarto, ajudando você a fazer a técnica. Quando vai ter uma coisa externa se movimentando, você ativa a sua concentração ao redor, fora de você e cria parte do medo, mas com segurança. Parece, como isso funciona. Então vai fazer com que facilite a sensibilidade energética, que é uma das grandes dificuldades que as pessoas têm. Elas precisam usar a visualização, não vai precisar por causa do som binaural, e também não conseguem sentir as energias. Então a utilização de sons binaurais, que eu vou explicar mais um pouco aí, com a questão da técnica de externa, de ter um espírito do lado, como se fosse um guia mental, um guia espiritual, um amparador, vai fazer com que você sinta uma sensação super positiva e externa. Então abre o sistema energético. Fora isso, os sons binaurais também vão estar voltados às movimentações energéticas. Por exemplo, antigamente, as técnicas, a maioria que vocês devem ter feito algumas, visualize uma bola de luz sobre se aconteceu isso. Não vai precisar fazer isso. Porque tem gente que não tem inteligência do tipo de visualização. O ser humano tem inteligência diferente. E tem gente que não consegue visualizar, por mais que você peça, ele não consegue. E não tem nada errado nisso. É só o padrão das facilidades que ele tem. Então, esse som vai ser o seguinte: como o som binaural ele tem sensação de profundidade, então você vai falar, perceba essa energia sobre o centro da sua cabeça, o topo da sua cabeça. Então você vai ouvir um som aqui. Enquanto isso, você está percebendo o espírito rodando, falando com você ao redor. Fazendo. Então ele vai ter essa movimentação toda guiada, sem necessidade de visualizar, mas sentir onde é que ela está. Você vai sentir energia nos seus pés, tal. E no final, a utilização do M5 junto também. Você vai fazer mais ou menos meia hora de técnica e vai ficar mais meia hora só de M5 estudado no foco certo, que seria aí a vibração, o tipo de som no lugar certo para a projeção, estudado pelo Bob. Então eu estou juntando várias coisas para facilitar a saída extracorpórea. Única questão aí é que é o som binaural. Quem quiser depois pode colocar no Google aí, no YouTube. Que tem muito vídeo. Cara que corta cabelo. Tem de mosca, esse é horrível. Você pega caixa de fósforo que passa. O da mosquinha, a mosca entrando no ouvido. Aí você sabe. É coisa do Beelzebub. Isso não, é uma pode coisa... colocar som binaural, mosca, por exemplo. Binaural. Como funciona? O cérebro da gente, ele identifica, o som binaural, ele identifica a posição através do ângulo em que o som chega a 70% por aqui, 30% por aqui. Então você sabe como a pessoa está, mesmo sem olho fechado, que ela está aqui falando com você. Se ela se movimentar, você sabe onde ela está pelo som. Esse microfone, ele simula, tanto que eu uso um boneco com orelha. Você tem isso? Tem um encosto lá em casa com isso. Aí você usa um boneco com orelhinha. Mas você comprou aquele lá que é o... Não, aquele é caríssimo. Acho que é uns $12.000. Não, $2.000, uma coisa assim. Aquele não. Mas tem outro que é um 360 mesmo. Não, eu tenho um microfone bom da Holland, que você coloca na... Ele é um microfone com fone de ouvido também. Ah, tá. Então você deita um boneco desse aí, coloca dentro do ouvido dele, eu dou uma furadeira dentro do ouvido do boneco. Ah! Coloca, e ele deitado, então simula uma pessoa deitada com orelha.
Então, a sensação é exatamente a mesma. Eu vou até pedir pro Sorriso pegar um exemplo de microfone binaural aqui. Que tem, já, ele já vem com orelha alguns deles. Já vem com orelha mesmo. Vem, que é bem que é importante, que essa parte é a parte com que você entende o mundo. Deixa eu pegar um aqui, ó, só pra mostrar pra vocês. Ó, por exemplo, esse aqui é com orelha, ó. Tá vendo? Esse tá quanto? R$6.400. Pois é. Procura aí o Sorriso depois. Mais ou menos o quê? Mil e poucos dólares, né? Ó que interessante, ó. Ele tem um molde, tá vendo, da orelha. O Sorriso vai procurar aí, ele coloca na... Porque você consegue simular uma pessoa deitada, né? Ó, esse da orelha mesmo. E o microfone fica no lugar certinho. E aí ele tem como ele tem o desenho da orelha, então ele pega exatamente o movimento que faz o som e tal. Pega esse aí que tá meio de lado aí, o Sorriso. Aí daí você coloca aí. Isso, aqui dá pra ver bem a orelhinha lá. Exato. Pode botar na live, bota em picture in picture. Esse eu não tenho, mas os que eu tenho vão funcionar ainda assim. Mas é bem interessante, mas é que é um negócio meio complexo também, né? Porque precisa. E também tem sons, por exemplo, o som binaural ele é melhor entre esquerda e direita, ele não é muito bom entre frente e trás e cima e embaixo. Então alguns sons desses a gente vai fazer de forma no laboratório. Não vai usar o microfone, vai usar de forma sintetizada com plugins, que aí você consegue dar mais essa sensação. Tá. Por causa disso. Ele tem mais dificuldade de captar frente e trás, assim. É que você é um especialista em áudio também, não é? Mais ou menos, sou músico, né? Gravei muito dentro de estúdio e tal, tecladista, isso facilita bastante também. Bem interessante. E aí, esse espírito que você falou, você ia gravar uma pessoa... Não, vai ser eu mesmo. Não, sim, então tá. Então seria... O encosto do lado ali. Seria você andando ali em volta. E eu vou falar às vezes com uma espécie de toque do seu lado esquerdo, agora, direito e tal. Concentra nos seus pés. Aí, essa sensação de ter alguém andando do seu lado, ela é impressionante. Porque você tá deitado no escuro fazendo técnica. Alguém bate na porta, pede licença para entrar no quarto, já ativa de cara o sistema energético. É muito interessante como ativa. Muito legal. O M-Sync. Chama M? Assim, na verdade Não é a banda, M-Sync. Hemisfério, sincronização entre os hemisférios cerebrais. Aí existe um M-H-E-M-I, sync de sincronização em inglês, né? Que é o seguinte, o Bob descobriu que para a projeção astral, quanto mais você sincroniza o seu cérebro, o direito com o esquerdo, melhor a sua capacidade de parapsiquismo, não é nem só de rememoração. Todo o seu parapsiquismo aumenta quando você faz isso. Não só parapsiquismo, a sua inteligência aumenta quando você faz isso. Tanto é verdade que na NASA, se você for lá nas horas vagas, no momento que eles não estão estudando ou trabalhando, você vai ver os cientistas com bolinhas de malabares jogando para um lado e para o outro. Porque também faz uma sincronização entre o cérebro. E nisso eu comecei a pensar sobre isso. Então, o que é M-Sync? São sons específicos com frequências, tem várias frequências, por isso não é uma só, existem várias, mas para a projeção astral, que quando você dorme, você fica com a sensação que você está meio que balançando, só de ouvir M-Sync. Eu tenho alguns, tá, já. Inclusive porque eu trouxe de lá, devia ter vindo com CDs para cá, vou mostrar. Então, essa sensação ela vai criando uma sincronização entre o cérebro, só que não é uma vez só. Quando você faz isso anos afinco, o seu cérebro começa a se conectar. Então, todo o processo de rememoração da saída extracorpórea acontece mais facilmente por causa da sincronização dos hemisférios. Eu também acho que pelo fato de eu ser tecladista e usar as duas mãos para tocar, por exemplo, baterista tem uma boa sincronização de hemisférios. Tecladistas tem. Qualquer pessoa que usa as duas mãos constantemente e precisa fazer as mesmas coisas com as duas mãos, e eles fazem teste. Eles começam a fazer teste com pessoas que você começa a dar M-Sync hoje. Eles fizeram um teste científico sobre isso. Eles vão perceber se você tem dificuldade de fazer duas coisas com a mão diferente. Depois de 5 anos, você tem a liberdade entre as mãos é incrível, porque os caras começam a escrever com a mão esquerda com mais facilidade. Tamanho o processo. Então, eu acho que parte da facilidade projetiva que eu tenho, vem do fato de eu tocar teclado desde novinho, antes de sair do corpo. Então, a gente está começando a estudar a capacidade de usar o M-Sync durante a noite, que você faz com que o cérebro comece, e não só para isso, serve para tudo.
Você fica mais... Quando o seu cérebro sincroniza, coisas que eram... Os cientistas da NASA, por exemplo, eles perceberam que soluções que eles não encontravam aconteciam no momento que eles estavam mais fazendo isso. Desenvolvia tanto que às vezes o que era de complexo passou a ser simples. Depois de um tempo, todos os dias, por meia hora, você às vezes tem que passar a noite inteira. Tanto que o Bob, o Monroe, ele tinha caixa de som e passava a noite ouvindo um M5 inteira. Mas aí esse som ele é projetado para o seu ser exclusivo? Tem um som específico no determinado tipo de padrão de tonalidade que eles chamavam de foco, tá? Qual o foco? Aquela tonalidade facilita o seu cérebro a manter-se em um determinado padrão, reconhecidamente mais facilitado para projeção. Que tem padrões mais altos, por exemplo, tem M5 que você desperta. Que ele vai fazer uma ligação no seu cérebro para você ficar mais esperto. Tem M5 que você relaxa entre alfa mais facilmente, ou se aproxima das ondas teta, que seria o legal para a projeção astral. Então tem vários estudos sobre essas questões, que eles vão fazer essa ligação entre o cérebro, mas com tonalidades específicas. Por isso que é uma coisa muito especial. As pessoas às vezes, Saulo, eu fiz M5 e fica com dor de cabeça. O cara, ó, botou a playlist entre calma, rápida. Então o cara começou a ouvir tudo que é tipo de M5, o cérebro dele entra em confusão, velho. Porque ele tá ouvindo uma parte calma, tanto que eles falam, esses M5s tem escrito no CD assim, para calma, não faça M5 dirigindo. Tem escrito na frente dos CDs. Porque ele cria uma alteração enquanto aquilo está acontecendo tão grande, que o seu cérebro precisa de um tempo para poder adaptar aquela ligação. Por isso que é bom fazer dormindo. Aí você desperta de manhã, relaxa um pouco e depois retorna. O Sorriso colocou na tela ali, ó, o microfone binaural. Que é muito interessante. Então tem o espaço ali da cabeça, das orelhas, tem o molde e tal, tudo certinho. Aí ele pega exatamente, ele recria, na verdade, o som ambiente como se a pessoa estivesse lá. Exato. E aí você consegue reproduzir isso. Para chegar nisso, eu fiz parecido, num fone de gastando ouvido. bem menos, pegando um bonequinho com orelha, um microfone tão bom quanto que é da Holland, esse microfone. E ele faz a mesma coisa, só que sem precisar de gastar tanto assim. Bem legal. Você chegou a testar todas as frequências do M5 lá? Não, eu fiz todas, do 12 ou 21 que eles têm lá, né? E aparentemente a gente vai usar a 12 ou a 15, estou fazendo um experimento provavelmente, eu fiz todas, algumas são mais para despertar de expansão de consciência e tal, porque qual é a nossa intenção com a frequência? Fazer com que o corpo relaxe, o cérebro entre numa onda em que faça o seu corpo facilitar a projeção astral. Então, aumentar demais a tonalidade, o engajamento mental não é necessário. Pelo contrário, você precisa fazer com que você entre no estágio de equilíbrio legal, para que quando você retorne, o seu cérebro não atinja altos níveis e que dificulte esse processo de trazer o que está acontecendo para cá. Porque quanto mais alta a onda cerebral, no sentido não alta no sentido de estar alto, mas no sentido de vibração, tanto isso acontece também nas dimensões. Quanto mais alta a dimensão que você está, mais difícil o processo de rememoração. Então é importante estar numa onda de harmonia, de equilíbrio, para quando você saia do corpo, você não encontre uma distância muito grande entre o princípio da rememoração, quer dizer, as ondas cerebrais no ponto certo, digamos assim.